Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmão querido, eu quero realmente ministrar no seu coração hoje essa palavra com algo de você vencer realmente tudo aquilo que está impedindo você de avançar e cumprir plenamente com o sonho de Deus para você. Eu creio que o Senhor tem uma medida de unção e vida realmente para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele planejou. Você sabe, a palavra do Senhor nos diz que antes mesmo da fundação do mundo Ele já nos amou. E quando Ele nos amou, o que Ele fez foi realmente planejar a vida. Por quê? Porque nós fazemos isso com os nossos filhos. Quando você descobre que você vai ter um filho e é assim que ele nasce, você, querendo ou não, você já planeja toda a sua vida. E o que você imagina? Ele vai estudar, o que ele vai fazer, como que ele vai ser, e você já começa a ter planos bons a respeito dele. Né? Um plano de carreira, um plano de família, um plano de vida. Né? Busca e serve o Senhor, você quer que ele também siga no caminho do Evangelho, é claro. Então, da mesma maneira que nós planejamos as coisas para os nossos filhos, quem é o Senhor? Ele tem planos para cada um de nós. E é importante você entender isso, porque muitos ficam relutando contra isso. Então, alguns, claramente, assim como eu, tiveram um chamado da parte de Deus para se tornar empresário. E eu desenvolvi esse chamado durante um bom tempo. Depois, não que Deus tinha uma outra vontade, mas ele tinha uma vontade superior, mas que não anulava aquela. Então eu permaneci como empresário, mas eu tinha também um chamado pastoral. Então não quer dizer que todo pastor tem que ser empresário, nem todo empresário tem que ser pastor. De igual modo, você tem que compreender qual é o propósito de vida, para que você então possa cumprir plenamente com esse propósito. Quando você entende isso, você desfruta realmente de tudo que o Senhor tem. Então eu quero hoje te estimular realmente a entrar pela fé em direção do Senhor para a sua vida. O que você não pode fazer de forma alguma é realmente anular a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus tem um propósito para que você seja um empresário, um empreendedor, você então tem que caminhar em direção a esse propósito. Mas às vezes as pessoas imaginam que o chamado de Deus para a vida delas é só se for para ser pastor. Ou algo ligado assim diretamente à igreja, como um missionário, né, ligado aos 5 ministérios. Então você olha e imagina que ou você pastor, ou evangelista, ou mestre, ou apóstolo, ou profeta. É claro que um desses chamados você tem na sua vida, mas não quer dizer exclusivamente nisso. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Paulo, ele era apóstolo, né? Ele era mestre, ele era profeta, ele era evangelista e ele era pastor. Então ele exercia os ministérios, mas a Bíblia diz que ele também fabricava tendas, para que ele se sustentasse e não dependesse da obra. Então, de repente, o que Deus tem para você é alinhado nesse sentido. Ele tem uma profissão para você, ele tem um negócio para você que sirva como base para você servi-lo. Mas não só isso, não é limitado a apenas isso, como se isso fosse pouco, claro que não, né? Mas também pode ter uma dimensão muito maior. Agora, o que é importante você entender? Se Deus quer que você seja um empresário, e você já está nessa posição de empresário, é claro que o diabo vai te resistir para que você saia dessa posição. Da mesma forma, eu que tenho um chamado e também sou pastor, principalmente, na verdade, eu sou pastor, eu tenho muitas resistências, e o diabo, ele constantemente ele me resiste para que eu deixe de ser pastor. Né? E é aquela coisa que eu posso te falar, é uma luta, é como Paulo fala nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, é um espinho na carne.
né, não vai deixar de existir, ele vai nos acompanhar. A gente ora, pede para Deus tirar, às vezes diminui essa angústia, esse ataque maligno, às vezes ele intensifica. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você hoje. Você não pode ser paralisado pelo medo. Você não pode permitir que o diabo roube do seu coração a coragem, a ousadia, a intrepidez, e muito menos que os planos de Deus se frustrem para a sua vida. Agora é importante você entender por que, pastor, Deus ia querer que eu me tornasse um empresário. O porquê que aconteceria, de repente, como que eu posso colocar aqui para você? Porque muitos irmãos eles têm uma mentalidade do seguinte: não, se Deus tem um plano para a minha vida, é claro que esse plano é 100% espiritual. Ele não envolve coisas materiais. Ah, Deus vai querer que eu seja empresário, né? Algo tão capitalista, algo voltado para dinheiro. É porque, infelizmente, você está tendo uma visão limitada do que é ser empresário. Posso te falar, irmão amado, se tem uma posição privilegiada que nós podemos exercer no mundo, é como um empreendedor, um empresário. Por que, então, eu posso te falar isso? Porque uma vez que você entra nessa posição, você expande a sua influência. E aí, então, quando você vai falar do Senhor para as pessoas que estão à sua volta, o alcance disso é muito mais amplo. Porque você está numa posição de relevância. Então, o diabo ele quer te resistir para que você não ocupe essa posição. O diabo ele quer te impedir realmente de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. E se Deus quer que você seja um empresário, vence esse medo e vai em direção a isso. Se você sente realmente isso no seu coração, se existe um desejo, né, de se envolver, né, e de alguma forma, você precisa caminhar em direção a isso. E o que você não pode fazer? Você não pode limitar aquilo que Deus é poderoso para fazer. Você sabe? Algo que constantemente os irmãos fazem é olhar para as limitações. E eu posso falar que, infelizmente, eu conheço muita gente que caminha nesse caminho, nessa certeza de que assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Né? Só falta cantar aquela música Gabriela. Né? Então, mas presta atenção, é claro que Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos capacita para aquilo.